Olá, bom dia. A notícia de frente desta quinta-feira, dia 12 de março, está no ar. Meu bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero Paes Barros. Nayara, bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, vamos então começar uma notícia de frente com imagens e informações aí do trânsito da capital. As imagens são através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. A gente vê esse céu, falei do trânsito, mas olha que lindo esse céu. Só tem aqui em Cuiabá, né, Antero? Só tem em Mato Grosso, Lúcio. Olha que céu lindo, o nascer aí, o amanhecer. O céu realmente está meio rosado e o trânsito é ali na região da Miguel Sutil. Daqui a pouco a gente, agora sim, a gente tem a Miguel Sutil aí, ó. Trânsito tranquilo, já tem aí bastante carro nas ruas, mas fluindo normalmente. Que bom que a gente conseguiu essa imagem aí do céu. Olha, eu quero falar aqui que o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, informou que ouvirá os delegados Lindomar Toffoli e Anderson Veiga na próxima terça-feira, dia 17, próxima semana, no Colégio de Líderes. A informação foi confirmada pelo chefe do Legislativo na noite de terça-feira, durante sessão plenária. Os depoimentos serão colhidos após o prefeito Emanuel Pinheiro, vocês se lembram, né, de ter ido aí à Assembleia Legislativa e afirmar que havia uma articulação da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública para prejudicar o prefeito. À época, Toffoli e Veiga eram os titulares da unidade policial. Então, depois daquela denúncia, agora eles vão ser ouvidos na próxima terça, lá Só na tem um Assembleia. detalhe, vai ser secreta a sessão? Estou imitando a Câmara. Esperemos que não, né? Esperemos que não. Me parece, não, inclusive... porque tem um detalhe aqui. A oitiva ocorrerá às 15 horas no Colégio de Líderes da Assembleia. Olha, tem que ser numa das salas de comissão da Assembleia, né? Para ter, inclusive, a participação da opinião pública. Só falta ser uma audiência secreta, não é? Pois é, por isso que eu estou... Só falta ser. No Colégio de Líderes da Assembleia, primeiro que no Colégio de Líderes não será secreta, né? Vai vazar depois. Mas assim, tem que ser com a presença da imprensa, né? Para que todo mundo possa testemunhar e verificar. Porque tem várias coisas a serem perguntadas aos delegados, né? Essas questões já levantadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro, em óbvio, vão ser perguntadas, né? Mas tem outras coisas a serem perguntadas. Né? Tem outras coisas, por exemplo, o governo, o seguinte, o governo rebateu, o diretor-geral da Polícia Civil disse que não tinha nada disso que foi denunciado, mas o prefeito Emanuel Pinheiro fez questão de dar um tom político nessa questão. Primeiro o seguinte, ele podia ter feito a denúncia em qualquer lugar, mas ele foi fazer a denúncia lá na Assembleia Legislativa, dizendo o seguinte, de que o governador Mauro Mendes, né, estaria usando a estrutura da Polícia do Estado, da Polícia Civil, para persegui-lo politicamente. Aí o seguinte, aí tem que ser aberto, né, tem que ser transparente, tem que ser público, porque todo mundo tem interesse em saber o seguinte, tinha perseguição, não tinha perseguição. Por exemplo, Antero aqui, vou só colocar mais um ponto aqui, nessa audiência aí com os delegados. Vai ter o assunto Caramuru também ou não? Pois é, essa que é a questão fundamental. Que, para quem não lembra, foi denunciada durante a campanha passada para a Prefeitura. Foi denunciada há 3 anos atrás. Eu quero saber Quase se é 4. um desses 2 delegados que cuidou disso. Quem recebeu a denúncia foi um desses 2 delegados? A opinião pública merece saber isso. Pode ser que não, né? Pode ser que tenha sido um outro delegado, uma outra delegada, porque não são só os 2 que atuavam lá na Delegacia Fazendária, né? Mas são questões que precisam ser perguntadas ao vivo e a cores. Porque o prefeito Emanuel Pinheiro chegou a reclamar o seguinte, olha, estão tentando aí fazer uma montagem, uma conspiração para me prejudicar politicamente, podem até fazer ele falou até que poderia até existir uma operação da Polícia Civil, né, para fazer busca e apreensão, né? Então é o seguinte, é preciso esclarecer tudo isso, né? E vamos esperar para saber. E me parece o seguinte,
que quem cobrou aí lá no Colégio de Líderes a marcação da data desses depoimentos aí, me parece que foi o deputado Lúdio Cabral, não foi? Foi. Não é isso? Foi o Lúdio. Deputado Lúdio Cabral. Olha, o fato de ser lá no Colégio de Líderes será menos grave se for permitida a presença da imprensa, pelo menos. Porque nós conhecemos, né, como é que funciona o Colégio de Líderes lá, onde que é. É numa sala ao lado da sala do presidente da Assembleia. É evidente que não teremos presença de populares lá. Mas a imprensa também não deve ser impedida mas pelo menos a imprensa deveria estar presente nessa comissão. Olha, e antes dos destaques, falando em Assembleia, já que a gente está no assunto de Assembleia, eu quero ir para o GD, o portal Gazeta Digital, trazer aqui a matéria do Pablo Rodrigo. Deputados aprovam PEC da Janaína e antecipam a eleição à mesa da Assembleia. Com 17 votos, a Assembleia Legislativa aprovou em primeira votação projeto de emenda constitucional que antecipa a eleição da mesa diretora da Casa de setembro para julho deste ano. O objetivo da emenda seria para contemplar a vice-presidente do Legislativo, a Janaína Riva, única mulher do Parlamento. Apelidada de PEC da Janaína, o projeto alterou o parágrafo 6 do artigo 34 da Constituição do Estado, permitindo assim que as eleições sejam antecipadas. No plenário, vários deputados saíram em defesa da PEC e elogiaram o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Isso porque ela está grávida, né? E deve ganhar aí o bebê em agosto, é isso? Em agosto, e por isso estaria de licença maternidade em setembro. Vamos então para os destaques, Antero, qual que vai ser o seu destaque para hoje? Olha, o meu destaque é o seguinte, ontem saiu uma notícia, foi divulgada até com certo destaque pelo jornal A Gazeta, e pouca gente comentou essa informação. Eu vou comentar como jornalista, mas principalmente como uma testemunha dos fatos da época. O Wilson Santos foi condenado a pagar 6 milhões de reais ao erário, porque quando prefeito de Cuiabá, o Wilson Santos teria permitido que alguns espaços públicos estivessem utilizados para placas particulares de outdoors, de relógio, de empresas privadas. E que isso traria um prejuízo ao erário. Na verdade, é bem outra. Era uma esculhambação em Cuiabá. O Wilson Santos regulamentou isso, diminuiu enormemente isso. Cuiabá era a cidade com mais placas publicitárias de outdoor no Brasil. Ainda hoje temos bastante. E quem diminuiu isso foi o Wilson Santos. Ele fez o certo, fez com ajustamento de conduta do Ministério Público na época e foi condenado. Foi condenado. Retiraram dele a condenação da ineligibilidade, de penalização da questão de não poder mais concorrer, mas estão exigindo que ele devolva 6 milhões de reais. Sinceramente, eu acho que precisava dar uma regulamentada nessa questão de crime de improbidade. Crime de improbidade deve ser quando o cidadão tira vantagem. Não teve rigorosamente nenhuma vantagem auferida pelo prefeito de Cuiabá, o Wilson Santos. Ao contrário, ele regularizou uma questão delicadíssima na época. Cuiabá melhorou com as atitudes do Wilson e ele está sendo punido por isso. É o que nós vamos comentar. E o seu, Lúcio? Meu destaque aqui é o lançamento, né, a confirmação do nome do ex-governador Júlio José de Campos como candidato do Democratas ao Senado. E aí o seguinte, aí na convenção lá do Democratas, que é o partido do governador, Mauro Mendes alegou aí um outro compromisso no mesmo horário e não compareceu lá na convenção do Democratas, que é o partido dele. E aí o seguinte, lá na convenção, Júlio Campos já fez uma cobrança pesada
ao governador do partido dele. Ele cobrou do governo o pagamento da revisão geral anual, a RGA, dos servidores públicos estaduais. O democrata destacou que não é possível que o governo fique só arrecadando cada vez mais e não pague o direito dos servidores do Estado. E aí o irmão dele, Jaime Campos, que já é senador da República, colocou o seguinte: olha, nós estamos na frente lá na pesquisa, eu vou ser o comandante da banda. Ele, falando, né? Jaime Campos diz que é o comandante da banda, que assumiu o comando geral da tropa, e o seguinte, vai colocar todo mundo na gibeira, no bolso, né? Cuidado com outros bolsos, né? Nos próximos dias. Diz que vai colocar o irmão dele, Jaime Campos, 20 pontos na frente. Aí Jaime Campos diz o seguinte: olha, eu vou entrar de corpo e alma. Os principais destaques lá da Convenção dos Democratas. E o telespectador é o seguinte, né? Vai ter muitas opções nessa eleição ao Senado, mas muitas. Tem gente aí, né? Muitos candidatos, um defende projeto pessoal, outro defende projeto familiar, outro defende grupos políticos, outros defendem os seus negócios, né? Entendeu? Para que eles fiquem ainda mais ricos, mais milionários. Uma pena que eles vão até fazer discurso, mas dificilmente vai ter um candidato aí que esteja interessado em trabalhar pelos interesses de Mato Grosso. Uma pena. Lúcia, daqui a pouco a gente fala disso e também vamos falar que a candidata do presidente Jair Bolsonaro, ontem o Patriotas lançou a candidata, daqui a pouco tem matéria também, teve até ali confusão por conta de uma camisa, mas tem uma denúncia, do sindicato. Quem fez essa denúncia aí é o Antônio Wagner de Oliveira, que é representante ele é secretário-geral lá daquele sindicato Simpaig, não é isso? Não, do Simpaig? É do Simpaig, ele é secretário-geral e ele é presidente em exercício de uma outra entidade aí, a CSB-MT, que é ligada aí ao funcionalismo público, né? Ele distribuiu uma nota aí, assinada e batendo duro. A camiseta lá era do aquele coronel Ustra, né? Aquele torturador, aquele assassino da ditadura militar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Estava sendo distribuído camiseta. Não. Ele colocou aqui o seguinte, que um participante da convenção vestiu uma camiseta ilustrada com uma foto do ex-coronel da PM, Brilhante Ustra, condenado em 2008 por crimes durante a ditadura. E aí o seguinte, aí o Antônio Wagner coloca que o cidadão lá que estava vestindo essa camisa não foi repreendido por qualquer correligionário presente ao evento. Aí o Antônio Wagner lembrou o seguinte, que o Brilhante Ustra foi um assassino, sequestrador e torturador da ditadura militar. Então vamos para essa matéria. Eu tenho aqui a foto é do repórter fotográfico Rogério Florentino, do Olhar Direto. Aí a foto, a gente pode ver que o rapaz com a bandeira do Brasil está com a camisa aí do Brilhante Ustra, que foi, como disse o Lúcio já, e a nota também do Antônio Wagner, um torturador acusado aí de ter torturado mulheres, homens, enfim, durante a ditadura militar. E ele estava ali antes do evento, né? Pelo visto, né? Eles estavam montando, ainda não estava muito cheio, mas enfim. Essa foto ali antes do evento. Bom, vamos falar de mais um aumento agora. Dessa vez é a conta de água, que deve aumentar 6% aqui na capital. Isso a partir de maio. Esta alíquota já foi autorizada pela ARSEC. Só que a empresa Águas Cuiabá ainda está pedindo uma revisão no contrato de 59%. Vamos conferir na matéria do Antônio Carlos. Na capital, no bairro Jardim Renascer, moradores reclamam. A empresa Águas Cuiabá está cobrando a taxa de esgoto de 90% do valor da água consumida, sem ter construído a rede de esgoto na comunidade. E isso nós
moradores não aceitamos e vamos envolver outros líderes comunitários para fazer o embate junto com a Águas Cuiabá e junto com a Câmara dos Vereadores. O PROCON estadual tem recebido reclamações de pessoas que moram em casas abaixo do nível da rua e da rede de esgoto. Em alguns bairros de Cuiabá, onde a casa está muito abaixo do nível, existe a inviabilidade técnica dessa interligação. A população reclama porque o procedimento correto é a empresa concessionária realizar a obra, conseguir a autorização da ARSEC, a liberação para a cobrança e, após o prazo de 30 dias, começar a cobrar. Então, nós tivemos algumas reclamações de que a empresa já começou a cobrança imediatamente, sem o direito à informação do consumidor. Já a empresa Águas Cuiabá diz, só cobra pelo serviço de coleta de esgoto onde há rede. E no Renascer, há. Mas a empresa lembra, cabe ao morador fazer o encanamento entre a casa e a rede de esgoto. O esgoto ele é cobrado só onde a gente faz a coleta de esgoto, tá? Então qualquer problema pode entrar em contato através do 0800 que a gente coloca uma equipe à disposição. Só se cobra esgoto onde tem coleta de esgoto. Problemas no saneamento e melhorias na qualidade do serviço são considerados pela ARSEC. Mas a audiência pública realizada pela agência no Conselho de Corretores de Imóveis tratou especificamente sobre temas econômicos, como o reajuste anual da tarifa. A conta de água vai aumentar em Cuiabá em 6% a partir de maio, devido ao aumento de 4 custos de produção da concessionária: mão de obra, produtos químicos, construção civil e energia elétrica. O indicador que mais pesou nesse período foi o custo da energia elétrica. Teve uma variação aí de 11%, por isso que acabou puxando um pouco mais acima do que a inflação para o consumidor, de uma maneira geral. O reajuste anual ele tem uma fórmula paramétrica, que ela é composta no contrato, onde ele coloca o INCC, que é da construção civil, ele coloca reajuste de energia elétrica, e é uma fórmula paramétrica. Ela já vem no contrato de concessão, onde a gente coloca os indicadores e ele gera um número. Ela tanto pode ser maior que a inflação, quanto menor que a inflação. Isso é o contratual que a gente não mexe, né? A gente coloca os indicadores e ele gera um número que ele pode ser maior que a inflação ou menor que a inflação. De 4 em 4 anos, o contrato de saneamento entre a Águas Cuiabá e a Prefeitura da capital pode ser revisado. A empresa está pedindo um reajuste de 59%. Já a ARSEC admite 2%. Economistas que estudam a conta de água em Cuiabá dizem que os reajustes desde 2013 ficaram sempre acima da inflação. O tema de hoje realmente é esse ajuste, onde a gente apresentou um pleito, onde vai ser discutido com a ARSEC, que é a agência reguladora, que ela vai verificar esses números. E tudo isso faz parte do investimento que foi colocado dentro do contrato para que a gente chegue num equilíbrio econômico-financeiro. Já houve o pedido da concessionária, houve uma manifestação, uma apuração preliminar por parte de uma consultoria da FGV, contratada pela ARSEC, e agora isso foi submetido ao nosso conselho e um dos conselheiros, o vereador Macrian, pediu vistas para poder analisar um pouco melhor o processo. Então, mais um aumento aí que vai pesar no bolso do contribuinte, acima da inflação, mas os economistas aí durante essa matéria disseram que geralmente, Lúcio, todos esses aumentos são acima da inflação. Mas a gente tem que pesar, né? E claro que também existem muitas denúncias aí a respeito da distribuição de água aqui na capital e também da rede de esgoto. E agora esse reajuste aí de 59% que eles querem no contrato, que façam, né, que a revisão. Não é só esse reajuste aí na tarifa de 6%, que já é acima da inflação, né, registrada no período no ano passado, né? Já assusta. Agora, eles estão falando aí de um reajuste no contrato de 59%. Vamos ver, porque eles estão pedindo uma revisão. Não ficou detalhado na reportagem, né? Agora, esse reajustamento anual, isso é contratual. Sem isso, não tem segurança jurídica para o empresário investir. Quer dizer, o cara vai investir, vai fazer água tratada, vai fazer esgoto, vai fazer tudo,
e tem que ter uma fórmula do cálculo do reajuste anual. O problema aí é que os outros custos aumentam. Só é preciso checar também o seguinte, se o outro lado, né, se no caso a empresa, quem presta o serviço, está cumprindo o que está lá no contrato. Né? Sim, é só isso que tem que verificar. É isso que precisa checar. Mas a segurança jurídica do contrato, em estados mais civilizados, esse assunto não se discute. Por exemplo, você não discute esse assunto em São Paulo. Em São Paulo, os índices da Sabesp são reajustados naturalmente de acordo com o contrato. Agora, a Sabesp, embora seja uma empresa estatal, é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. É a maior da América do Sul, indiscutivelmente. Então, mas é preciso garantir o poder da empresa de continuar reinvestindo para fazer frente ao crescimento da cidade. Olha, eu quero falar agora do... Isso tudo está no contrato quando foi feita a concessão. Lá era o momento de debater isso. Quero falar do coronavírus, falar da economia. Paulo Guedes diz que no pior cenário com o coronavírus, PIB pode crescer 1%. No mesmo dia em que a equipe econômica revisou de 2,4 para 2,1 a sua projeção para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, para 2020, o ministro Paulo Guedes disse que o resultado pode ser ainda pior por conta da pandemia do coronavírus. Para Guedes, no pior cenário, o PIB seria de 1%, ou seja, o crescimento da economia seria menor do que o resultado de 1,1%, que foi o registrado no ano passado. Seria o quarto ano seguido de baixo crescimento após a recessão econômica. O ministro, no entanto, considera que o quadro mais realista é de uma perda de 0,3 pontos percentuais. Nesse caso, o PIB cresceria 1,8 nesse ano, ou seja, um pouco a mais do que no ano passado. E ainda que repercutindo o coronavírus, eu quero trazer os números aqui de Mato Grosso, a nota que foi informada pelo governo do estado de Mato Grosso, dos casos suspeitos do Covid-19, que é o coronavírus, notificados e suspeitos de 26/2, ou seja, 26 de fevereiro, até 11/3, até ontem. Existem casos suspeitos em Alto Taquari, 1 caso, Cuiabá, 4, tem aqui Diamantino também 1 caso, Glória do Oeste, 1 caso, 2 casos, Lucas do Rio Verde, 1 caso, Nova Mutum, 1 caso, Sinop, mais 1 caso e Sorriso, 1 caso suspeito. E desse total são 12 casos, sendo que Mato Grosso tem aí já descartado de que não é o coronavírus, 7 casos, excluídos 4 e agora nesse total, no último balanço, 1 caso suspeito. E aí o que a gente tem sobre o coronavírus aqui no estado. Agora, as autoridades econômicas do governo federal não podem eleger aí o coronavírus, né, por todos os problemas que a economia enfrenta. Por exemplo, está sendo cobrado, cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma tributária que o governo federal tinha que ter encaminhado já para o Congresso Nacional? Os economistas cobram essa questão aí, vamos dizer, nacional, né? Que não é só o coronavírus, a queda do preço do petróleo, né? Então vamos esperar aí que eles não fiquem colocando aí o coronavírus como desculpa do mau desempenho da economia. Certo, e só para informar aqui ainda que a gente tem o quadro na tela e o único caso suspeito é em Lucas do Rio Verde, tá? Que ainda não foi descartado, está sob investigação este caso em Lucas do Rio Verde. Lembrando que foram notificados aí, como eu falei, 12, mas esse total já foi descartado e até mesmo excluído sem precisar do exame. Lembrando que já tem laboratório que faz exame aqui também em Mato Grosso. Vamos seguir? Vamos para o nosso primeiro intervalo? Na volta a gente continua com a notícia de frente, vamos falar ainda de eleições suplementares ao Senado. Agora são 6 horas e 25 minutos. Só lembrando que você pode participar com a gente pelo WhatsApp. O WhatsApp aí na sua tela
é o 999872151. Eu queria ir no WhatsApp, mas ele está carregando aqui, então não tem como colocar na tela. Você tem como ler uma mensagem, né, Antero, que chegou aí falando sobre o destaque do Lúcio, que vai ser daqui a pouco, que foi a confirmação aí como candidato Júlio Campos pelo DEM ao Senado. Abriu aqui, ó. Deixa eu só colocar. Vamos aqui então a tela? Antes do intervalo, participação do WhatsApp. Oi, bom dia, Antero, Lúcio, Nayara. Esses campos são loucos. Eu acho que eles vão ficar em último lugar. O Taviano Piveto será o nosso senador. Eu voto nele sem susto. Vamos dar uma surra nos campos. É o José Carlos Magalhães, do bairro Osmar Cabral. Daqui a pouco... Eu quero ver até onde que o Jaime vai tocar essa banda, viu, Lúcio? Eu acho que é importante a gente observar bem a campanha do Júlio para ver até onde o Jaime vai tocar essa banda, né? Até onde ele vai permanecer na guerra. O grande comandante Jaime Campos. Que disse que ele é o chefe da tropa, né? O chefe da tropa. Chefe então, da tropa. Não pode abandonar o exército, né? Tem que ficar na tropa até o final, né? E diz que estão ancorados também em duas grandes personalidades, né? Que representam muito bem o Brasil, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Campos do DEM, né? Do DEM, do mesmo partido, né? Meu Deus, chamar o Columbre no Santa Isabel e Rodrigo Maia no Tijucal, quantos fósforos arrumam, hein? Vamos a mais uma participação mas aqui. podem trazer emendas, né, Antero? Não é isso? São eles que defendem lá as emendas, né? Pois é. Que andaram brigando aí pelos 30 bilhões de reais em emendas. Brigando e agora estão fazendo chantagem com o governo. Brigando eu economizei, né? Porque o general Augusto Heleno falou em chantageando. Né? Ontem eles impuseram uma derrota importante para o governo perder 20 bi, né? Derrubaram o veto do governo, estabeleceram claramente um conflito com o presidente Bolsonaro. E eles estão indicando que não vão abrir mão do relator do Rodrigo Maia ter mais poder que o presidente da República. Olha, gente, não está correto isso. Não está correto isso. Essa é uma questão democrática, tem que ser derrotado democraticamente, mas eles vão aprovar um projeto de lei para aprisionar ainda mais o presidente Bolsonaro. Quer dizer, o Congresso não pode ser a casa da gastança. O Congresso virou a casa da gastança. E pior, né? A casa da negociata. A casa da negociata. Mais uma participação antes do intervalo. Vamos aqui ao WhatsApp. Bom dia, majestosos da comunicação. Fácil, né? Punir quem trabalhou mais de 30 anos com 14%, não pagar a RGA a todo o resto dos servidores para dar VI aos amigos do rei. Caso dos conselheiros e secretários de Estado. Renato, de Cuiabá. E aí já tem uma outra informação sobre isso daí, né? O Ministério Público, o Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges Pereira, ele recomendou, ele solicitou à assessoria dele para que faça um estudo sobre a legislação, né? Sobre a legislação que regula essa tal de verba indenizatória. E não está descartada uma ação para questionar esse projeto aí que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa, que era para conceder verba indenizatória aos conselheiros do Tribunal de Contas. Como o Antero colocou aqui, enfiaram um jabuti lá, estendendo isso para secretários adjuntos, para diretores de autarquia. E já foi sancionado pelo governador. E aí é o seguinte, então, o Ministério Público, o chefe lá do Ministério Público solicitou esse estudo. Então, não se descarta que tem uma ação questionando aí esse projeto aí que autorizou, né, o pagamento dessa verba indenizatória. Aí a gente volta a repetir aqui o seguinte, olha, podia ampliar isso, não é? Podia ampliar. Se o Ministério Público realmente decidir entrar com uma ação aí direta aí de inconstitucionalidade contra esse projeto, podia ampliar.
tentar levantar tudo que existe de privilégio, de mordomia, de penduricalhos. Com certeza, a sociedade iria aplaudir o Ministério Público se ele resolver ampliar esse levantamento sobre tudo aquilo que foi feito e continua sendo feito de errado aqui em Mato Grosso. E justíssima aí a reclamação aí, a indignação do telespectador ao lembrar aí que, olha, tem para todo mundo, né? Para os bacanas tem, né? Eles podem receber verba indenizatória de 30, 40, 50, 60, 70 mil, mas não dá para pagar a RGA. Tem mais uma participação antes do intervalo, agora falando dos campos novamente. Bom dia, bancada. Nós, em Várzea Grande, apoiamos os campos. Pode ser o que for, mas nossa Várzea Grande está com cara de cidade grande. É a Kelly Almeida, de Várzea Grande. Vamos para o intervalo, agora às 6h30. A gente já volta com a notícia de frente. Com a notícia de frente, 6h32, 26 graus agora na capital. Vamos com mais imagens de trânsito, agora através das câmeras da CEMOB, ali na região da Avenida do CPA, do Shopping Pantanal, no conhecido Hot Wheels. A câmera aí estagnou, mas... Meio sonolenta ainda nesse horário, a câmera né? ainda está com sono, mas o trânsito está tranquilo na região. Ah lá, voltou, né? Voltou. Agora sim, a gente pode ver, já tem bastante carro, mas está fluindo, está andando. Daqui a pouco, esse é um ponto de estrangulamento, né, Lúcio? Quando é mais ou menos umas 7 horas. No sentido inverso aí, aqui a imagem aí é do CPA em direção ao centro, né? Olha, vamos falar de... o prefeito Emanuel Pinheiro assinou ontem, a gente vai falar de eleição agora, daqui a pouco, da eleição suplementar ao Senado. A matéria traz aí também uma fala do prefeito, porque o prefeito também falou sobre eleição suplementar ao Senado. Ele quer apoiar Júlio Campos do DEM, mas será que pode? Confira aí na matéria da Luciana Gaviria. Com a reforma obrigatória da Previdência Municipal, vai acrescer 3 pontos percentuais a mais no desconto da Previdência. Em Cuiabá, são 11 mil servidores ativos e pouco mais de 4 mil inativos. Vai ter faixa de isenção apenas para a categoria dos inativos. Quem recebe abaixo de R$6 mil não vai ter este adicional. Já em relação aos ativos, o impacto é geral, atinge a todos. Praticamente 3 modificações apenas. Trata-se da pensões, da regra de pensionista de acúmulo de pensão de servidor, né? Outra questão do custo com os temporários, que é quem está de auxílio doença, maternidade, esse custo vai passar para o ente, não mais para a Previdência. E a outra questão é da alíquota, que vai sair de 11% para 14%. O Fundo Previdenciário de Cuiabá acumula todos os meses um déficit de R$10 milhões, recurso que é transferido do caixa da Prefeitura para este fundo. Aplicar 3 pontos percentuais na Previdência no desconto dos servidores ainda não vai resolver esta lacuna. Uma emenda constitucional, ela vem de cima para baixo, né? Então, todos os entes, aqueles que têm déficit, e o município de Cuiabá tem o déficit, né, que é autorial e financeiro, ele é obrigado a aplicar essa alíquota de 14%, porque é o mínimo hoje que é aplicado ao servidor da União. A mini-reforma ainda precisa de aprovação da Câmara. Até o mês de junho, precisa estar aprovada para ter validade. O limite é 30 de junho, né? O limite é que todas as leis sejam publicadas, sejam aprovadas, enviadas para a Câmara, aprovadas, sancionadas e publicadas até 30 de junho. Eu estou fazendo a minha parte. O prefeito Emanuel Pinheiro também comentou sobre a eleição suplementar ao Senado. Ele quer apoiar
Júlio Campos, mas ainda precisa ter autorização do MDB, do partido que representa. Na realidade, Bezerra teria dito ao prefeito que ele poderia estar desobrigado a apoiar o candidato oficial do MDB. Mas esse entendimento na prática não existe. Há divergências, até mesmo o prefeito está surpreso com notícias da mídia onde revela que Bezerra estaria desobrigando prefeitos e demais lideranças a apoiar o candidato do partido. Preciso ver a resolução do MDB, que não ficou clara para mim ainda, entendeu? Eu até conversei com o deputado Bezerra, que eu vi em alguma imprensa, em alguns sites, em algumas mídias, que está liberado. Em outros, que não está liberado. Então, vocês estão sabendo mais que eu, pelo visto. Então, eu preciso saber como é que foi a deliberação para mim poder falar, entendeu? Porque senão eu posso estar incorrendo aí em desrespeito ao meu partido. Aí eu vou falar. Mas eu quero saber a decisão. Eu acho que está liberado. Vocês estão dizendo que não. O prefeito garantiu ainda que não quer comprar briga com ninguém, muito menos com o MDB, já que a paixão dele é por Cuiabá e também pelo próprio filho, que é deputado federal. Ou seja, se ele tiver que romper para apoiar Júlio Campos, isso pode não acontecer. Mas ele não acredita nisso. O maior patrimônio da minha vida, que é? A maior paixão da minha vida, que é? A minha realização, Cuiabá também, né? Mas a realização da minha vida, a continuidade da minha vida, quem é? Emanuel Pinheiro da Silva Primo Neto. Na política, tem o Elvis também, tem a Márcia também, né? Mas Emanuel Pinheiro da Silva Primo Neto, deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, aonde que ele está? Entendeu? Então, é natural esse caminho. Eu quero promover a união do Estado via liderança da Baixada Cuiabana. Isso quer dizer que o prefeito Emanuel Pinheiro vai voltar a se encontrar com o partido e também com Bezerra para definir esta situação. Bom, ele ficou aí que ainda não sabe, né? Falou no final que a imprensa sabe mais que ele. E agora a gente vai na sequência porque o Jornal do Meio-Dia conversou com o presidente do MDB em Mato Grosso, o deputado federal Carlos Bezerra. Será que ele respondeu o prefeito? Vamos lá. Deputado, e aí? É porteira fechada? Não é? Alguém vai poder passar por debaixo dessa cerca? Como que é isso? Não, a decisão nossa, por quase unanimidade, foi de apoio total do partido à chapa que nós estamos defendendo. A chapa do vice-governador Otaviano Pivetta. Otaviano Pivetta como senador. Eu conversei na segunda-feira, o dia todo, com o prefeito Manuel Pinheiro. Nós estamos trabalhando de tal modo que a candidatura do Pivetta não fique prejudicada, mas também entendemos algumas dificuldades locais que existem, no caso dele aqui, no caso do Juarez, em Sinop, né, que tem apoio de 3 outros candidatos a senadores. Para a gente tentar traduzir essa questão aqui de Cuiabá, em função do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele não vai ser o coordenador de Júlio Campos, mas vai poder apoiar Júlio Campos. Não, isso é um assunto que agora nós estamos desdobrando. O partido primeiro ontem definiu o apoio integral à chapa do Pivetta. Agora nós vamos desdobrar essas questões. Mas entendeu? o que tem uma comissão do partido. Nós vamos discutir essas questões internas do partido. Isso não está definido ainda. Essa comissão que vai discutir, a executiva estadual, né, que ficou inclusive com delegação para aprovar suplentes e tudo isso, e discutir esses casos. Então, até agora, isso não está definido, mas vai começar uma discussão sobre isso essa semana ainda. Deputado, o senhor falou que ficou decidido foi o apoio integral ao Otaviano Pivetta, mas vai discutir as exceções agora. Porém, o que pode... Não disse que o partido vai criar exceção agora. Eu disse que o partido criou uma comissão que vai examinar alguns casos de dificuldade interna que tiver no partido. O que pode impedir essa liberação que o prefeito se referia, a liberação do apoio dele? Isso vai ser discutido pela comissão. Não sou eu sozinho. É uma comissão como nós tivemos uma discussão 2 dias, não sou eu e o prefeito Manuel Pinheiro. Tivemos uma discussão com mais 5 ou 6 companheiros que ajudaram a pensar, discutir em conjunto. Tivemos um dia inteiro e metade da noite discutindo, conversando política. Né? Aqui não tem amador. Né? Nós sabemos
como fazer a coisa do melhor modo possível. Não é? E essa questão vai ser agora levada por esse grupo, vai avançar na discussão para ver a que posição final nós chegamos. Deputado, numa provável candidatura à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, ele já espera contar, tem trabalhado para isso, de contar com o apoio de Júlio, que é candidato ao Senado agora, e também do atual senador Jaime Campos. Hoje, o prefeito Emanuel Pinheiro tem como não apoiar o candidato ao Senado, Júlio Campos? Bom, esse apoio, o PMDB pode bloquear isso? Eu espero, lógico. Nós torcemos pela reeleição do Emanuel Pinheiro. Eu espero que esse apoio do DEM aconteça. Entendeu? Mas isso hoje totalmente é improvável. Porque o governador, que é do DEM, não concorda com isso e ele tem o controle do partido aqui em Cuiabá. Mas não vai rachar o DEM? Esse é o problema. Então você está dizendo que ele conta certo? Não conta certo coisa nenhuma, porque o DEM não se sabe nem hoje, está numa luta interna tão grande, tão aprofundada, que alguém vai ter que sair do DEM, talvez. Entendeu? Porque racha anunciado. Está chegando a um ponto de não ter condições de convivência. E na sua experiência? Então, você não pode afirmar hoje que o DEM vai apoiar nós gostaríamos, né? Mas isso é muito improvável, porque o governador Mauro Mendes, ele é intransigente nisso. Ele não concorda de jeito nenhum. Pois é, o senhor falou... E através do Fábio Garcia, ele tem o controle do Diretório Municipal de Cuiabá. Quem vai decidir? E ele está dizendo que vai ter candidato a prefeito. Está definido, e vai ter candidato a prefeito. O DEM vai ter candidato a prefeito, que é o candidato dele. Então, essa questão do DEM é uma questão muito improvável. Nem com bola de cristal você não consegue decifrar isso. Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor falou que alguém vai ter que sair. Pela sua experiência... Não, eu não estou dizendo que vai sair. Pela sua experiência, quem seria? Se alguém seria o governador? Não sei. Quando radicaliza demais, é como um casal que começa a brigar, a convivência fica impossível, entendeu? Se separa. Né? Eu não sei, eu estou vendo assim, de longe, não só eu, vocês da imprensa, todo mundo, está vendo que é uma luta interna intensa. Né? Por exemplo, se há uma declaração favorável à candidatura própria, hoje, no dia seguinte, o candidato ao Senado, Júlio Campos, rebate, contra. Né? E assim sucessivamente, ele está acompanhando pela imprensa. Uma guerra interna do DEM, né? E o governador Mauro Mendes dizendo que o DEM vai ter candidato próprio aqui em Cuiabá. Voltando à eleição do Senado, a essa eleição suplementar. O prefeito Emanuel Pinheiro chegou a solicitar a Carlos Bezerra a liberação dele para apoiar Júlio Campos? De forma objetiva, concreta? Não. Nesse contexto, não. Nós discutimos a questão toda num outro contexto. Não nesse contexto. Num contexto que é viável, que eu sozinho não posso resolver. Essa comissão é que vai resolver, que nós criamos, estudar esses assuntos. Eu já sei da posição do prefeito, Emanuel Pinheiro, sei das dificuldades dele, né? Como sei do Juarez Costa, que é o futuro prefeito de Sinop, que discutiu longamente comigo a questão de Sinop. Né? Agora, é o que eu disse para ele, nós vamos avançar dentro do partido nessa questão. A questão de partido não pode ser uma coisa banalizada, viu? Agora, deputado, o senhor fala aí de uma comissão, né, no MDB. Isso, foi criada uma comissão para decidir isso. Mas todo mundo sabe. Exato, é isso que eu ia falar. Todo mundo sabe que a palavra final é do senhor. Isso que eu queria saber. O senhor vai liberar Emanuel Pinheiro? Já liberou? Não. A força que eu tenho no partido é pelo modo como nós comandamos o partido. Eu me chamo de cacique. Cacique. Me chamo de cacique. Mas o meu caciquismo é um caciquismo... Mas é um cacique com mão de ferro ainda. Não. É um caciquismo conseguido de forma democrática, com discussão clara, límpida, democrática, honesta, sem golpismo, sem rasteirismo, não? Jogando um jogo honesto com os companheiros, um jogo republicano. Então, é desse modo que nós comandamos o partido. Então, eu nunca decido nada sozinho.
Por exemplo, estou dizendo para você, nessa discussão que tivemos na segunda-feira, tem uns 5 ou 6 companheiros. O MDB tem uma riqueza que nenhum partido tem. Nós temos 20, 30 quadros de cientista político aqui, brilhantes, que pensam, não, maravilhosamente, são estrategistas. E eu ouço todos esses companheiros, não, antes de qualquer decisão. Discuto com todos eles, né, para nós chegarmos à decisão. Então, nós não queremos assodar a questão, fizemos a convenção desse modo e vamos avançar agora na discussão das outras questões que estão pendentes. Cacique democrático, é isso? É o que o deputado federal Carlos Bezerra falou, mas eu quero só fazer uma outra observação aqui, que olha, o desprendimento do MDB é algo assim que merece um estudo, até desses cientistas políticos aí, que o deputado Carlos Bezerra falou, para estudar o desprendimento do MDB de Mato Grosso, comandado com mão de ferro pelo deputado federal Carlos Bezerra. Por exemplo, ele está assim, Carlos Bezerra, empolgadíssimo com a campanha do vice-governador Otaviano Pivetta, dizendo o seguinte, não precisa nem o governador vir, se não der para ele vir, não, vamos resolver, o assunto está liquidado, Otaviano Pivetta já está eleito. Agora, o que chama a atenção nesse desprendimento do MDB é que eles não quiseram nem suplente. Foram lá, fizeram o acordo, vão apoiar. Então, eu digo assim, o desprendimento do MDB é algo assim que chama a atenção. Ou então, os argumentos de Otaviano Pivetta são convincentes demais, né? O discurso político dele deve ser muito forte. Aí eu acho que a negociação foi política, e é da política a negociação política, e foi correta a negociação política. Eu acho que o MDB sai dessa candidatura do Senado com a consolidação da candidatura do Thiago Silva em Rondonópolis, o que para o MDB é muito importante. Entendeu? Por que Rondonópolis? Porque o Otaviano tem na sua primeira suplência alguém muito importante na cidade de Rondonópolis. Uma das maiores, se não a maior liderança política da cidade de Rondonópolis, que é o ex-prefeito Adilton Saquete, que muito provavelmente, isso ninguém diz agora, mas a gente vai perceber na época da eleição, eu não ouvi isso de ninguém, que o Thiago vai ser um candidato com um apoio importante em Rondonópolis do Adilton Saquete. Adilton Saquete, que é compadre de Blairo Maggi, está lá na chapa de Otaviano Pivetta. Aí Blairo Maggi também quer ter colocando os tentáculos dele, né? Diz que a empresária Margarete Busetti do PP vai ser suplente do Carlos Fávaro, é isso? Não, mas a questão do Blairo Maggi é muito clara a sinalização. Já desde a campanha passada, né, o Blairo falava que apoiava Saquete. Mas na campanha passada, na verdade, os recursos foram todos e o empenho todo feito pelo Fávaro. Né? E eu não tenho dúvida que o candidato dos Maggi nesta eleição é Carlos Fávaro. Né? Até porque o Blairo enquadrou o PP para ir para a suplência do Fávaro. O Blairo enquadrou o PP e indicou uma pessoa dele, a Margarete Busetti, para ir para a chapa do Fávaro. Eu disse ontem aqui que o Fávaro conseguiu esse apoio do PP. E foi numa ordem unida do ex-ministro, do ex-senador Blairo Maggi dentro do PP. Certo. Vamos então para o seu destaque, que é o assunto eleição suplementar e também essa eleição do Júlio Campos. Lúcio. A candidatura de Júlio Campos. O Democratas teve a convenção deles ontem, né, para lançar o nome do ex-governador Júlio Campos ao Senado, sem a presença do governador Mauro Mendes, e também não esteve presente lá no DEM, o próprio Gazeta Digital coloca aqui, não esteve presente nenhum integrante do núcleo duro do governo. O governador Mauro Mendes até chegou a dizer que tinha um outro compromisso, né? E aí lá nessa convenção do Democratas, Júlio Campos cobrou do atual governo o pagamento da RGA, a revisão geral anual aos servidores estaduais. E aí Júlio Campos destacou que não é possível que o governo fique só arrecadando cada vez mais
e não pague o direito dos servidores do Estado. E aí, sobre a questão do governador Mauro Mendes, Júlio Campos disse que ele havia pedido ao governador para que o governador ficasse neutro nesse processo eleitoral, porque tem outros nomes que fazem parte aí da aliança do governo. E aí ele coloca o seguinte, ele pediu, né, a neutralidade, mas aí ele coloca assim, olha, espero que o compromisso assumido de ficar neutro com o partido seja cumprido. Espera aí, o governador não falou que vai ficar neutro. Ele disse o seguinte, que em determinado momento ele vai dizer quem apoia. Em momento algum, ao contrário do que diz aqui o ex-governador Júlio Campos, Mauro Mendes disse que ficaria neutro. Ele até usou a frase, eu não sou de ficar em cima do muro. Não, pois é. O Mauro Mendes deve anunciar segunda-feira a sua posição. E aí o seguinte... E na minha avaliação não vai ficar neutro. Já avisou que não vai ficar, não é? Já avisou que exatamente. não vai ficar neutro. Deu até uma pista ali, né? De que, olha, a tendência minha é de apoiar quem já me apoiou, né? A expectativa é de que ele acabe anunciando o apoio dele para o vice-governador Otaviano Pivetta, que esteve com o Mauro Mendes lá em 2010, né? Quando perderam lá para o Silval Barbosa, esteve agora novamente em 2018 com o Otaviano Pivetta na mesma posição de vice-governador. Aí, voltando lá para a Convenção dos Democratas, Júlio Campos disse que o Senado é para os mais experientes e que ele tem força para isso. Eu até lembro que o deputado Bezerra falou agora há pouco, né? Disse que política não é para amador, então é coisa para profissional, né? Aí Júlio Campos diz o seguinte aqui, abre aspas, eu não tenho ligações com segmentos, eu vou trabalhar pelo povo brasileiro. Numa referência aí direta ao pessoal do agronegócio. E aí, Júlio Campos também afirmou que espera uma campanha limpa entre os candidatos, mas destacou que está preparado para um processo eleitoral mais pesado, se for o caso. Abre aspas, já diziam que chumbo trocado não dói, fecha aspas, foi a declaração do ex-governador Júlio Campos, agora candidato ao Senado, e aí o irmão dele, que já é senador, Jaime Campos, lembrou do apoio dos líderes nacionais ao pleito e citou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí Jaime também lembrou que Júlio Campos tem experiência, tem trânsito livre lá em Brasília e vai ser um grande representante de Mato Grosso no Senado. E Jaime Campos disse que vai ser o chefe da tropa, que vai entrar de corpo e alma, que vai colocar uns 20 pontos aí, rapidinho aí nessas pesquisas de intenção de voto em favor do irmão dele, Júlio José de Campos. Então, essa aí foi a convenção, os detalhes aí da convenção lá do Democratas, sem a presença de Mauro Mendes. Aí o seguinte, aí Emanuel Pinheiro pode até não ser o coordenador de Júlio Campos, mas vai apoiar a candidatura ao Senado, porque Emanuel Pinheiro está olhando ali para frente, quando vai querer o apoio de Jaime e Júlio Campos para o projeto dele de reeleição aqui em Cuiabá. E o eleitor aí vai ter muitas opções, né? Nessa disputa ao Senado, né? Vai ter gente, vai poder votar em candidato com projeto pessoal, né? Vai poder votar em candidato com projeto familiar. Vai poder votar em candidato que está olhando ali para melhorar os negócios dele, para ficar mais rico, mais milionário, mais bilionário. Aí o eleitor também vai ter à disposição dele uma outra opção de votar naquele que está o seguinte, olhando para o grupo político que ele representa. É isso? Então, serão muitas opções. Mas vai ter discurso, né? Vai ter discurso de que todos defendem e vão defender lá no Senado os interesses de Mato Grosso. Conversa para boi dormir. A grande maioria olhando para o próprio umbigo para saber o seguinte, olha, o que é que eu vou ganhar se eu for senador da República? E eles sabem o que vão ganhar. Infelizmente, essas
serão aí algumas das opções para os eleitores no próximo dia 26 de abril. Vamos aos eleitores, a participação do nosso telespectador aqui pelo WhatsApp, aí na sua tela, no cantinho da sua tela. Vamos aqui ao WhatsApp. Bom dia, quero rebater o pessoal que diz que Várzea Grande está com cara de cidade grande. Está sim, o centro maquiado e a prefeita toda abandonada. Periferia, toda abandonada. Verdadeiros guetos esquecido pelo poder público. Basta de família Campos, Augusto do Mapim. Tem mais gente falando de Várzea Grande. Eu sou morador do Cristo Rei há mais de 40 anos. Nós temos que tirar esses caciques da política que mandam aqui em Várzea Grande. Anderson, do Cristo Rei, mais gente participando. Bom dia, bancada. Bom de assistir um jornalismo imparcial igual o de vocês apresentam. É porque podemos fazer geral de tudo que acontece na política de Mato Grosso e no Brasil. Inclusive ver essa briga entre grupos que defendem os próprios. Concordo plenamente com o grande jornalista Lúcio. Eles estão preocupados apenas com os seus interesses. Muito triste. Val Cabral, parabéns pelo programa. Obrigada, viu, Val Cabral, pela sua participação. E o pessoal aqui participando, vendo a gente também. Bom dia. Falou tudo, Lúcio. Todos olhando para o próprio umbigo. E aí disse o nosso telespectador. E não custa nada só reforçar o que o telespectador colocou aí. Ele falou, olha, não é bem assim não, hein? Quando ele rebateu lá uma outra telespectadora que elogiou a administração da família Campos lá em Várzea Grande. Aí o outro telespectador falou, não é bem assim, a periferia está abandonada. E não custa nada lembrar que eles estão lá há mais de 40 anos. E aí, por que é que falta tanta água lá em Várzea Grande? E aí o telespectador coloca, o centro ali está bem maquiado, hein? Né? Tudo bem, estão asfaltando lá os bairros, né? Mas por que não tem água lá? E por que tem bairro tão abandonado? Nós mostramos aqui no Jornal do Meio-Dia, né? O Cadeia Neles também mostra, né? Bairros abandonados, a buraqueira danada, mato, esgoto, lama, poeira. É assim que Várzea Grande é um brinco de cidade hoje? É um brinco? Não, tem muito problema lá, os Campos já fizeram um bom trabalho lá? Fizeram. Só que é o seguinte, aquilo que não foi feito, grande parte da culpa é deles, sim. Mas porque o maior problema é justamente que a gente havia falado, a distribuição de água, né, Lúcio? Como que você fica sem água? Aí tem bairros que chegam a ficar 15, 20 dias. A periferia sofre e sofre muito lá em Várzea Grande, mas sofre bastante, não é pouco não. Não é periferia, não. Várzea Grande falta um projeto, né? Várzea Grande, você entra em Várzea Grande, faz o seguinte, passa a ponte Júlio Miller, de lá para cá. Você chega aqui, você toma um choque de realidade. A orla do Porto, feita pelo prefeito Mauro Mendes, etc. Tal. Como é que é essa orla do lado de lá? Quer dizer, não há nenhum projeto, né? Várzea Grande está uma cidade assim, apesar de que é preciso reconhecer, a dona Lucimar tem uma administração aprovada e tem mesmo, mas isso muito baseado no fracasso dos antecessores. Porque Várzea Grande não tem... porque tudo depende da referência que existe. Não tem rodoviária. A gente tem informação aqui. Não tem água, né, que é uma coisa gravíssima. E eles estão faz tempo no poder, né? Tiveram tempo de resolver o problema da água, né? Só um pouquinho de tempo, né? 40 Uns 30, 40 anos, né? Bom, a gente tem informação aqui de que estão construindo uma orla lá, viu? Nesse trecho que você falou, Antero. Não, na Alameda. Essa é a informação que a gente tem. Olha, só um abraço aí para a cidade mas a Alameda é do lado de lá, já é uma vantagem. Um abraço para a cidade de Guarantã do Norte aí, parabenizando e na audiência do A Notícia de Frente. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua aqui falando de eleição suplementar, vamos falar aí de outra convenção, a gente já volta.
Voltamos com a notícia de frente, agora às 7h02. Vamos para o destaque de Antero Paes de Barros. Antero. Bom, Nayara, Lúcio e telespectador. Ontem nós tivemos uma informação, foi divulgada pela imprensa, foi divulgada pelo jornal A Gazeta, que o deputado Wilson Santos havia recorrido de uma decisão condenatória e agora foi julgado pelo Tribunal de Justiça e foi mantida a condenação e ele foi condenado a devolver aos cofres públicos 6 milhões de reais. Foi condenado numa Câmara do Tribunal de Justiça e foi retirada a punição da suspensão dos direitos políticos. Então, parcialmente, houve uma vitória do deputado Wilson Santos, que pelo menos não fica com o direito político suspenso. Mas olha, esse processo contra o Wilson, obrigando ele, porque decisão de justiça tem que cumprir, né, embora ainda caiba recurso, né, obrigando ele a recolher 6 milhões aos cofres públicos é inteiramente injusto. Eu falo isso porque, na condição de jornalista, nós tivemos a oportunidade de acompanhar a administração da Prefeitura de Cuiabá. E eu me lembro muito bem de que o Wilson Santos comprou, foi uma briga enorme com os donos de outdoors. Eu me lembro que eu tinha 2 empresários, amigos meus, que eram proprietários de empresas de outdoor em Cuiabá, porque o Wilson Santos retirou, na época, em torno de 40% das placas de Cuiabá. Mas, num acordo com os donos das empresas, ele permitiu a continuidade de 60%. Havia uma poluição visual em Cuiabá. Esse fato de ter permitido a continuidade de 60% levou a esse processo de improbidade administrativa. Ele reduziu em 40% o número de placas publicitárias, porque aí o entendimento do Ministério Público é de que ele havia realmente cometido um ato de improbidade porque permitiu a presença de iniciativa privada ocupando o espaço visual de Cuiabá. Ora, gente, é preciso também registrar que quando o Wilson Santos partiu para derrubar as placas de outdoor e para fazer de Cuiabá uma cidade limpa, esse era o objetivo da época, esses 40% foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Aí o Wilson Santos questionou o Ministério Público, mas para aí, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta, eu cumpri o termo de ajustamento de conduta, reduzi em 40%. E você processado agora, explicação do MP, sabe qual que é? Não, você fez um acordo com outro promotor. Agora é outro promotor que está cuidando dessa área e, portanto, se outro promotor tem um entendimento diferente, apresentou o processo. E a Justiça resolveu condenar o Wilson. Esses são os fatos. Quer dizer, o Wilson Santos não pegou 6 milhões e levou para a casa dele. Aliás, na sentença, o Tribunal de Justiça reconhece isso, que não houve desvio de dinheiro público, que não houve enriquecimento ilícito, que não houve locupletamento sem causa. Ainda assim, por causa dessa ocupação do espaço, ele foi condenado a devolver 6 milhões. Então, queria só deixar registrado aqui, torço pessoalmente como cidadão para que ele seja bem sucedido no recurso, lamento essa condenação, porque para mim isso não é improbidade. Improbidade é o cidadão tirar alguma coisa do público, levar para casa, ganhar vantagem, enriquecer, melhorar a sua família, melhorar a sua condição de vida. A própria Justiça, na sentença, reconhece que não houve enriquecimento ilícito. Portanto, a penalidade, na minha avaliação, decisão de justiça é para se cumprir. Mas pode-se comentar e dela pode-se discordar.
como cidadão, evidente que eu discordo da decisão do juiz. Nesse caso aí, para melhorar a cidade, não é isso? Foi. Valeu a improbidade administrativa para a justiça, não é? E aí, a turma que recebe propina, não é? Que vai lá e se lambuza com dinheiro sujo, roubado dos cofres públicos, aí não tem improbidade? Vamos aqui rapidinho no WhatsApp, mandar um abraço para o pessoal lá de Primavera. Olha, os taxistas da rodoviária estão assistindo a notícia de frente. Aí a fotinho, ó, do Antero, do destaque do Antero, mandou agora assistindo a notícia de frente. Um abraço para o pessoal ali na sintonia da TV Vila Real. E vamos falar das convenções, agora da Convenção do Patriota. Oficializou ontem a candidatura para o Senado da candidata que recebe o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes com a Sêmia Mauad. A tenente-coronel PM Fernanda Rúbia foi lançada oficialmente para a disputa ao Senado aqui em Mato Grosso. Durante convenção realizada aqui mesmo, no ginásio do Verdinho, em Cuiabá. Ela recebe o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. E é um nome de peso, um nome que honrará todos de Mato Grosso, como bem disse. Ela é cristã, mulher e policial. Eu estou pronto a ajudá-la no que for possível, mas sei que o grande trabalho virá de vocês que estão aí me ouvindo agora. É um trabalho de rua, é um trabalho de ligar para o vizinho, ligar para o amigo, ligar nas mídias sociais, fazer vídeo e pedir voto para ela no momento certo. Eu tenho certeza que Mato Grosso quer muito com a eleição da nossa prezada Coronel Fernanda. Então, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. A tenente-coronel PM é bacharel em Direito e atua como diretora jurídica da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros do Estado. O esposo dela, o oficial militar Wanderson de Siqueira, já foi candidato a deputado pelo PV. Rúbia também é irmã do desembargador do Tribunal de Justiça, Rubens de Oliveira. A campanha do meu presidente Jair Bolsonaro, a minha campanha do povo matogrossense, a minha campanha do povo brasileiro. Minha primeira proposta é apoiar o meu presidente em tudo que for necessário para fazer o meu país e o meu estado crescer. Ele já te fez algum pedido especial? Ele fez algum pedido especial para a senhora para mandar essa campanha durante essa campanha? Fez. Que eu fosse a pessoa que eu sou, que eu fosse sincera, idêntica, que não fizesse nada de errado e que estivesse sempre pessoas honradas ao meu lado. É um nome limpo, uma pessoa super inteligente, com toda a capacidade de ajudar Mato Grosso. O suplente também foi anunciado durante a convenção. Será o ex-deputado federal Vitório Gali. Não, já está construído, já. O primeiro e o segundo suplente está fechado. Quem que é o segundo suplente? Abre para nós aí. É o tenente Esteves. Nós vamos seguir a orientação do capitão. O capitão deixa aqui para nós vamos fazer o que ele escrever, nós vamos cortar. A eleição suplementar acontece em Mato Grosso no próximo dia 26 de abril, com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Alessandro Macedo. Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. E aí, deu pra gente entender um pouquinho, tava um barulho enorme, né? Mas quem falou aí por último foi o Vitório Gali, que é o primeiro suplente dela. Vitório Gali, ela que tem um marido que também já foi candidato e recebe o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. O grande fato é o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. É evidente que o presidente Jair Bolsonaro é muito bem avaliado em Mato Grosso e tem um poder de transferência de votos já aprovado na última eleição de senador, né? A Selma estava empacada, não saía do lugar, até que ela se apresentou como a candidata de Bolsonaro. Agora não. Agora a tenente-coronel Rúbia foi apresentada pelo presidente Bolsonaro como candidata ao Senado da República. Então nós temos o candidato do presidente do Senado, do Davi Alcolumbre, que é o Júlio Campos,
e temos a candidata do presidente Bolsonaro. Que já falou aí o seguinte, olha, qual projeto que a senhora tem? Foi a pergunta ali da repórter da Semana Rádio. Meu projeto é o seguinte, é o que for bom para o presidente Jair Bolsonaro. Então é o seguinte, Rúbia Fernanda, candidata de Jair Bolsonaro. Então aí está aí mais um projeto, né? A gente falou aqui agora há pouco que tem o candidato do projeto pessoal, o candidato lá do projeto profissional, né? Porque não tem amador em política, né? Aí tem o candidato lá que vai defender os negócios dele, aí tem o candidato que vai defender o grupo político dele, e aí agora tem a candidata que vai defender o presidente Jair Bolsonaro, que defende o nome dela para ser senadora da República. Então as opções estão aí colocadas para os eleitores de Mato Grosso. E daqui a pouco todo mundo vai vir dizer, olha, vou fazer tudo pelo meu Mato Grosso, né? Mas estão olhando para o próprio umbigo. O que é que vão ganhar com isso? Então vamos deixar aí a reflexão, o que o Lúcio acabou de falar, para que o eleitor, para que o nosso telespectador reflita em tudo que foi dito aqui. Antero, obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia e até amanhã. Lúcio, obrigada, bom dia, bom até dia, amanhã. Até amanhã. A gente encerra, obrigada, bom dia, a gente encerra aí com imagens do trânsito. A região que a gente tem é da República do Líbano, trânsito já mais movimentado agora, 7h14. Obrigada, até amanhã.